Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de História. Capítulo 3: As questões históricas e as migrações. O movimento de ir para outro país ou região é chamado de migração, ou seja, deslocar-se de um lugar para o outro. Esse movimento sempre aconteceu, porque o homem está sempre em busca de melhorias e realizações, ou seja, melhorias de vida e realizar os seus sonhos, né? Isso ocorreu e sempre vai ocorrer. Na página 58, nós temos aí um mapa. E o que esse mapa nos diz? Esse mapa está mostrando o fluxo migratório, ou seja, os fluxos migratórios do século XVI ao século XIX. Aí está mostrando também os caminhos feitos pelos imigrantes nas diversas partes aí do mundo, de todos os continentes. Ok? Vamos lá. As primeiras migrações foram as responsáveis pelo povoamento do mundo. E graças a elas, todos os continentes estão repletos de pessoas, vivendo e buscando serem felizes. As migrações são exatamente isso, uma busca constante por felicidade. Na página 59, está escrito assim: migrar é se deslocar de um lugar para o outro de forma permanente ou provisória. Permanente, você fica nesse local para sempre. Provisória, não, você vai com a intenção de ir e voltar. As pessoas migram por motivos diversos. O que determina a razão é o momento histórico que elas estão vivenciando. Então, o movimento histórico, ele contribui para que essa migração aconteça, ok? Vamos agora à página 60. Na página 60 está dizendo o seguinte: muitos povos migraram para o Brasil. Vocês já sabem, a gente já está estudando um bom tempo, que qual foi o primeiro povo que veio para o Brasil? Os portugueses. Logo depois chegaram quem? Os holandeses, os africanos, os japoneses e os turcos e os italianos. Então, eles assim, não vieram todos de uma vez. Eles não migraram juntos. Ou seja, cada um chegou em um determinado contexto histórico, ou seja, em um determinado momento histórico, por várias razões, né? Ou vieram em busca de melhorias de vida, vieram para conquistar alguma coisa, ou novidades, não é? Alguns povos migram do seu país original fugindo de guerras, perseguições e conflitos. Porém, na maioria das vezes, as pessoas se mudam buscando melhores condições de vida, ou seja, formas melhores de viver, de criar os seus filhos, de conseguir os desejos de consumo. Quando os primeiros grupos estrangeiros chegaram ao país, que foram os portugueses, encontraram povos que viviam em completa harmonia com a natureza, os índios, pois só retiravam dela o que era necessário para seu próprio sustento. Além disso, eles tinham suas próprias práticas sociais e culturais, que eram bem diferentes das práticas dos imigrantes portugueses. Como haviam mais de 1000 tribos vivendo no Brasil antes da chegada dos imigrantes, é difícil saber exatamente como viviam cada uma delas. O que a gente sabe é que todas respeitavam muito a natureza, os seus ancestrais, os mais velhos e os valores religiosos. Todos eles caçavam, colhiam seus alimentos e sobreviviam de tudo o que conseguiam na natureza. Seus alimentos, abrigos, vestimentas e remédios. Essa forma de vida foi considerada inferior por aqueles que chegaram aqui.
mas ela não era. Ela era apenas diferente da forma como os imigrantes viviam. Os povos que foram chamados de índios praticavam a pesca, a colheita e a caça. Para isso, eles utilizavam utensílios que eles mesmos fabricavam, usando materiais retirados da natureza. As casas que eles moravam também eram construídas a partir de materiais naturais, ou seja, eles tiravam tudo da natureza: a palha, o barro, os galhos e os gravetos. As casas deles se chamavam ocas, e o conjunto de ocas era uma aldeia, formavam uma aldeia. Além disso, cada tribo tinha o seu líder, que era bastante respeitado por todas as pessoas. O seu guia espiritual, que normalmente era uma pessoa mais velha, que tinha todos os conhecimentos importantes sobre os deuses e sobre os remédios naturais. Então, ele era o que cuidava da tribo, né? Embaixo tem aí alguns utensílios indígenas, algumas roupas, alguns tipos de armas. Na página 62, está escrito assim: os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Isso vocês já sabem, já estamos falando isso há bastante tempo. Por essa razão, é errado dizer que o país foi descoberto pelos portugueses, pois no local já havia pessoas que conheciam muito bem as terras. Então, os portugueses não descobriram o Brasil. Essas terras já eram habitadas pelos índios nativos, por aqueles que são os verdadeiros donos das terras brasileiras. Vamos à página 63. Na página 63, nós vamos falar de outros imigrantes que vocês também já ouviram um pouquinho da história deles. São os africanos. Eles foram trazidos pelos portugueses para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar como escravos. Isso também vocês já sabem. A migração escrava foi uma migração forçada. Eles não vieram assim com felicidade para o nosso país. Não, eles vieram forçados, pois eles eram capturados e trazidos à força como animais. No Brasil, esses escravos eram comprados por grandes fazendeiros que precisavam de mão de obra. A vida dos escravos africanos no Brasil foi muito difícil, pois eles trabalhavam em troca de alimento, eram castigados sempre por tentarem fugir e viviam em péssimas condições de vida. Todos eles eram vendidos e comprados como mercadoria. Eles, na verdade, eles eram tratados como mercadoria. O valor deles era determinado pela sua condição física, ou seja, pela sua força. Se tinha muita força, ele era bem valorizado. A escravidão no Brasil durou muitos anos, até que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibiu essa prática no país.